O Martim Moniz e a política é o título do artigo de opinião publicado hoje por Bruno Bobone, presidente do grupo Pinto Bastos. Junta-se a nós nesta edição do Colunista do Dia. Boa tarde e obrigado pela disponibilidade. À boleia deste caso do Martim Moniz, traça aqui um retrato do que acredita que será o país em 2025. A imigração e a segurança vão marcar a agenda durante este ano? Eu acho que a imigração e a segurança têm marcado a agenda já desde o princípio da legislatura e vão continuar, até porque foi um dos temas que mais marcou a campanha política e, portanto, foi um dos fatores que deu algum peso a alguns partidos e, por isso, vai ser continuadamente um tema. Também a população tem reagido muito a essas duas questões e, portanto, é um tema que está muito presente e que os partidos não vão deixar de enfrentar. E o Governo deve dar força a essa agenda ou deve concentrar-se noutras matérias? Por exemplo, as que recorrentemente têm trazido problemas, como as dificuldades a executar o PRR ou o Serviço Nacional de Saúde? Eu penso que o Governo deve se ocupar de todos os problemas mais importantes que o país enfrenta. E o sistema de saúde é um deles, e o PRR, que penso que já está com alguma implementação, também será outro, mas a segurança e a imigração são dois problemas que afetam o país, que afetam o mundo neste momento e que não podem ser também desconsiderados. Agora, o Governo tem que governar em pleno, não pode só ocupar-se de alguns temas. Contudo, estes são os temas que têm mais capacidade de gerar transferências de votos de um lado para o outro e, portanto, os partidos e os governos vão estar focados nisto também porque lhes interessa, obviamente, ganhar algum espaço político. Aquilo que eu refiro no meu artigo e que acho que é a grande alteração que houve é, fundamentalmente, uma postura de esconder ou disfarçar que não havia problema para confrontar-se com o problema e tomar algumas decisões. Isso foi a grande mudança e eu acho que isso é o que vai marcar os próximos tempos, é uma tomada de posição mais organizada, mais estruturada sobre estas questões, de maneira a realmente resolver um problema que alguns partidos não querem olhar, querem continuar a esconder e a fingir que não existe, agarrando-se à parte ideológica e aqueles que enfrentarem esses problemas, estou convencido que vão beneficiar mais do crescimento político através dessas questões. Aqui as transferências de votos que referia, deduzo eu, é do Chega para o PSD, ou seja, há aqui uma tentativa de Luís Montenegro de tentar conter o crescimento do Chega, pegando nestas matérias que se percebeu que são importantes para a população? Eu não tenho a certeza do que pensou Luís Montenegro. De qualquer maneira, acho que ao fazer esta política, ele está verdadeiramente a confrontar um problema e a resolvê-lo. E isso vai dar dois efeitos. Da parte do Chega, perde um dos temas mais fortes que tinha em mãos e, portanto, é provável que alguma população que votava Chega por causa dessa questão possa rever-se mais na linha do governo, mas, por outro lado, dos partidos de esquerda que pretenderam fingir que essa questão não existia e que se estão a esconder atrás de uma situação que a população não reconhece que eles tenham razão, também poderá haver aí assim algum desvio. Portanto, eu acho que tanto à esquerda como à direita pode haver uma transferência de votos à conta de um tema destes e apenas porque se enfrentou o problema. Eu acho que isso é que é curioso, é que chegamos à conclusão que mais do que a ideologia, o que é importante é gerir para as pessoas e preocupar-se com a população, tentar perceber o que a população sente e tentar chegar a soluções que os deixem viver melhor. Faz aqui esta leitura de que Portugal pode transformar-se um bocadinho como a França, com o desaparecimento de um PS moderado. Ainda assim, nestes 8 meses de governo, temos visto um PS sempre taco a taco com a AD nas sondagens. Não era suposto existir já uma diferenciação entre estes dois blocos? Eu não sei o que é que está por trás das sondagens. Sim, para mim fazia algum sentido, ainda que o Governo não tenha tido muitas hipóteses de governar verdadeiramente e, portanto, tem sido de alguma forma, o bloqueio pode estar a ter esse efeito. Mas também sabemos que as pessoas mudam de opinião nas eleições e não durante os primeiros meses do Governo, portanto, isso pode também não ter esse efeito. De qualquer maneira, esta posição sobre a imigração é uma coisa relativamente recente, não sei se já tem algum efeito nas sondagens e, portanto, isso vamos ver o que acontece. Eu penso é que
O próprio Partido Socialista, em relação, por exemplo, àquilo que foi o orçamento, já tentou tomar uma decisão de contrariar o governo e depois apercebeu-se que a população não ia aceitar isso e acabou por aceitar, facilitar ao governo a continuidade. A verdade é que essas posturas mais extremistas acabam por deixar um PS muito agarrado à esquerda e deixar o centro mais disponível para alguma força que tenta ocupar esse lugar. 2024 foi aqui o ano de transição de poder entre a esquerda e a direita e refere já um sinal de abertura aos privados, por exemplo, na saúde e na educação. Ainda assim, estes não foram dois setores em que o governo criou expectativas demasiado altas? Sim, a expectativa de resolver em pouco tempo é sempre um bocadinho ambiciosa. A verdade é que alguma coisa foi feita, sem dúvida, não teve o resultado, se calhar não era possível tê-lo, mas quando se tenta fazer uma mudança, normalmente apregoa-se muito o resultado imediato, até porque isso convence mais as pessoas a que esse caminho será o caminho preferível. De qualquer maneira, alguma mudança já se sente, no entanto, sim, houve algum excesso de boa vontade naquilo que se achava que eram os resultados. Contudo, é importante também referir que, mais do que a rapidez nos resultados, a consistência dos resultados é talvez mais importante. E isso é que era importante garantir que nos próximos tempos, não só nesta fase inicial, se continue a verificar essa evolução para que possa, de facto, haver um Sistema Nacional de Saúde que funcione, haver uma escola que tem, de facto, professores e que dá o resultado que se pretende para um desenvolvimento do país. Só para terminar, Bruno Bobon refere aqui a influência do CDS neste governo e na forma como tem tido frontalidade para resolver problemas. Onde é que isso tem registado, essa influência dos centristas? Tem-se registado na exigência, por exemplo, em relação a esta questão da imigração, de ter algum controle, de alguma eficácia maior na coordenação da entrada da imigração, garantindo que quem vem torna-se, de facto, participante na vida social do país. Vê-se também nas Forças Armadas, vê-se também junto das Forças de Segurança alguma força no sentido de resolver corretamente as situações e tranquilizar muito estas áreas que estavam muito desconectadas do resto da sociedade e que era importante trazê-las de novo, até porque são setores muito importantes para a continuidade do país. Bruno Bobon, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós nesta edição do Colunista do Dia aqui na Tarde Política da Muito obrigado Rádio e um bom ano. Obrigado igualmente. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.